Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Várias pessoas já disseram, ao longo dos últimos anos, que o Brasil está muito doente. Acho que agora, infelizmente, o nosso país, na arena política, está na UTI, na Unidade de Tratamento Intensivo, reclamando cuidados especiais de todos os outros segmentos da sociedade brasileira. No ambiente político, ultimamente, só se tem falado de corrupção, de toma lá da cá, de prevaricação e tantos outros crimes. E o pior, com os políticos atuais, respeitando as exceções raras, digo, não temos boas perspectivas de futuro. E isso não é manifestação de pessimista. É a visão de quem olha querendo enxergar o que está acontecendo e o que aconteceu para que chegássemos onde chegamos. As informações que foram geradas ontem na sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília, sem adentrarmos ao mérito sobre a qualificação dos protagonistas daquele momento, é simplesmente deplorável. Toda a imprensa nacional, desde ontem, dá destaque para a sessão da CPMI, e não poderia ser diferente. E não é só o noticiário dos jornais impressos. Também o noticiário televisivo, radiofônico, enfim, toda espécie de informação só cuida desse assunto gerado, ou dos assuntos gerados ontem na CPMI. E os outros fatos destacados pelos jornais impressos no dia de hoje, também os radiofônicos e televisivos, enfatizam a má qualidade de ações políticas outras. Na coluna política do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, de hoje, está um retrato do toma lá da cá. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que não há dúvida em Brasília de que o presidente Lula, na negociação da reforma ministerial, esticou demais a corda, que o rompeu do lado dele, até porque, no meio do caminho, houve uma declaração do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que desagradou e empoderou o Centrão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu mostrar, mais uma vez, que entrega o que o governo quiser e freia a oposição quando assim desejar. Foi o que ele fez na CPI do MST. Resultado, a fatura da reforma ficou mais cara e os juros será cobrado. Lula deveria ter acomodado os novos ministros logo após Lira entregar a reforma tributária, mas preferiu deixar para depois. Agora está endividado, relatou um líder do PP de Lira. A leitura de que Lula perdeu time na reforma ministerial vai do PT ao Centrão. A fatura irá além dos ministérios ventilados. Vai contemplar diretorias de bancos públicos, comandos de autarquias, obras e, é claro, emendas parlamentares. Aí está o retrato do toma lá da cá. O presidente Lula tem feito pronunciamentos querendo disfarçar essa história do toma lá da cá. A Câmara deu a ele algumas das coisas que ele pediu, mas
pediu o pagamento. E o pagamento são os ministérios para partidos do Centrão, como Republicanos e o PP do próprio presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Lula quis adiar a concessão e saiu mais caro, porque veio aí no meio, aí, como a coluna disse, nós ontem falamos disso, veio a manifestação imprudente do ministro da Fazenda, imprudente, mas verdadeira. Ele disse que a Câmara realmente tem muitos poderes. A Câmara tem muitos poderes, e é bom ressaltar isso. Nós ressaltamos com frequência essa questão dos poderes do poder legislativo, o mais importante de todos os outros, embora a Constituição não diga isso. Diz que os 3 poderes são iguais. Na verdade, não são. O poder legislativo é muito mais forte. Mas o presidente Lula quis ser mais sabido e acabou tendo que ceder mais. Além de 2 ministérios, segundo o noticiário de ontem, vai entregar também a Caixa Econômica Federal, com todas as suas diretorias. É um superministério, a Caixa Econômica Federal, porque ela trata despejando dinheiro para ações de vários ministérios do governo federal. Mas, lamentavelmente, esses defeitos que temos no nosso país não estão apenas no poder legislativo. O Supremo Tribunal Federal parece que agora decidirá mesmo sobre a criação do juiz de garantia, um segundo magistrado a fazer parte de um mesmo processo criminal. A criação do juizado de garantia foi aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional. Uma decisão liminar, isto é, personalíssima, do ministro Luiz Fux, suspendeu os efeitos da lei que criou o juizado de garantias. E o ministro ficou sentado em cima da sua decisão por todo esse tempo, quase 5 anos depois a liminar do ministro Luiz Fux, é examinada agora pelo plenário da Corte, isto é, pelos demais ministros. Injustificável, sem dúvida, a posição do ministro Luiz Fux. A liminar, que é, de certa forma, uma providência eficaz em alguns casos, em outros, ela se torna uma situação deplorável. Então, os ministros começam a discutir ou a decidir sobre essa liminar do ministro Luiz Fux em relação à criação do juízo de garantias, e a primeira divergência, Luiz Fux é contra a implantação do juiz de garantias, mas ele já está perdendo bem sobre isso. A divergência foi aberta pelo ministro Luiz Fux, e ontem, mais uma vez, ele manifestou-se sobre o caso. Vamos ouvi-lo. Voto pelo reconhecimento da constitucionalidade formal dos artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, caput, 3º-E e 3º-F do Código de Processo Penal, introduzidos pelo artigo 3º da Lei número 13.964/2019, e pela declaração de inconstitucionalidade formal
tão somente no ponto do parágrafo único do artigo 3º-D. Proponho a esta Corte solução semelhante, mas mais ampliada, àquela contida na decisão monocrática na qual apreciei as medidas cautelares requeridas nos autos, qual seja a fixação de um prazo de transição, mais adequado ao equacionamento da reorganização do Poder Judiciário Nacional, que viabilize, inclusive, sua adoção de forma progressiva e programada pelos tribunais. Digo, então, instituir profundas modificações no direito processual penal, que traduzem não apenas uma reconfiguração do sistema jurídico, mas uma verdadeira transformação político-cultural, exige a concessão de prazo razoável para a sua implementação, mais do que a necessária adaptação das estruturas de organização judiciária, há que se fazer uma significativa modificação nas disposições internas dos próprios atores do sistema jurídico. Bom, a nossa indignação é tão grande com relação a essa história de liminar, também em relação a essa história de liminar, não tem sentido um magistrado, qualquer que seja ele, de primeiro, segundo ou terceiro grau, no caso aqui do ministro Luiz Fux, conceder uma liminar e passar 4 anos, 5 anos sentado em cima dela e o processo parado, prejudicando uma das outras partes. A indignação é tão grande que se troca o nome. Nós ouvimos aqui o ministro Dias Toffoli. Foi ele que abriu a divergência contra a liminar do ministro Luiz Fux. Aliás, o ministro Luiz Fux tem outros exemplos de liminar que ele concede e fica sentado em cima. Foi uma do caso da ajuda de custo de moradia dos juízes, que foi resolvido há pouco tempo. Mas ele deu uma liminar e sentou em cima dela. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira, com as atualizações feitas no nosso blog. Temos que o ministro Alexandre de Moraes autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Bolsonaro e de sua mulher, Michele. A medida foi solicitada na semana passada pela Polícia Federal no âmbito da investigação da Operação Lucas 12-2. Bolsonaristas confirmam Michele Bolsonaro no Ceará em setembro e Lula também vem ao estado. De acordo com a publicação feita pela deputada bolsonarista doutora Silvana, do PL, e pela bolsonarista Mayra Pinheiro, que realizaram um jantar para tratar da recepção de Michele, não há confirmação da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, como ele fez em outros estados, mas é dado como certa a vinda de Michele no mês que vem. Após pressão, deputados da base governista retiram assinaturas e prejudicam o PEC da emenda impositiva aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. No entanto, Luiz Henrique Stuart Castro, Guilherme Landim e Lucinildo Frota solicitaram retirada de assinatura da proposta, que tem como objetivo tornar obrigatória a execução do programa da programação orçamentária para o próximo ano. Os parlamentares informaram que há um compromisso do governo de enviar matéria que atenda às demandas dos deputados, o que deve ser encaminhado para a Casa Legislativa nos próximos meses. E líder do PDT aqui na Alesse defende emenda impositiva, mas retirou a assinatura por uso político. De acordo com o Guilherme Landim, ele disse: "Eu aprendi que quando a gente não faz isso consensuado com o governo, que é quem sabe das dificuldades para aplicação, isso não vai para frente, como não foi na legislatura passada." Ele fala sobre essa retirada de assinatura. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre o caso das joias. Alto comando do Exército não esperava confissão do Coronel Cid, mas já não há dúvida das provas da Polícia Federal. Marcelo Godoy fala que generais acompanharam sem surpresa a decisão anunciada pelo advogado do militar de reconhecer a prática de condutas questionadas pela PF envolvendo o ex-presidente Bolsonaro.
Com os destaques do Globo, temos em destaque sobre entraves. A Câmara Federal resiste às medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para financiar o arcabouço fiscal. E também temos que o Brasil quer cobrar pedágio para 23 países que querem entrar no BRICS. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos em destaque que o ministério negociado por Lula com o Centrão tem conselho loteado pelo PSB. E o governo pretende fixar limite para aceitar precatório como moeda de troca. Bom, ontem o jornalista Oineg, que é o âncora do jornal noturno da Bandeirantes, descreveu que é um hacker. É um marginal que adentra aos seus documentos que estejam lá na internet, faz peraltices que só um marginal faz. Então, ele descreveu o hacker assim. E eu estou dizendo isso para falar um pouco do depoimento desse hacker, Walter Delgatti, que foi a vedete ontem na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ele fez acusações seríssimas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também fez com relação à deputada que o introduziu nesse ambiente, mas de menor potencial ofensivo, porque ela realmente fica menor diante da figura do ex-presidente Bolsonaro. Ele foi muito duro nas acusações que fez ao Bolsonaro, desde a promessa que Bolsonaro teria feito a ele de um indulto. O indulto era passar a régua em cima de uma condenação que um marginal tenha, como o ex-presidente Bolsonaro fez com relação ao ex-deputado, que havia sido condenado, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Desde a promessa de um indulto, como outras vantagens de fazê-lo ter reunião no Ministério da Defesa com generais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, embora na Aeronáutica e na Marinha o título dos mais graduados nessas forças não seja de general, como é o do Exército, mas é de almirante, não é? E de brigadeiro. Então, o ex-presidente Bolsonaro manda um cara desse para ser recebido pelos generais, as figuras mais exponenciais das Forças Armadas brasileiras, no Ministério da Defesa. Só isso aí já seria um absurdo muito grande. Mas ele disse muitas outras coisas. Nós não vamos discutir aqui o mérito, se é verdade ou não o que ele disse, porque aí é a palavra dele contra a palavra do ex-presidente Bolsonaro. Mas eu sempre entendi que as pessoas de bem só podem saber alguma coisa sobre crime se falar com o criminoso. Você não vai conversar, saber informação sobre ações, sobre o fazer o crime, o cometer o crime com pessoas de bem. Você só pode ter essas informações com os criminosos, com as pessoas que praticam realmente esses crimes. Então, não vamos discutir o mérito, só que as acusações são muito sérias e, lamentavelmente, voltam ao início do nosso programa. Nós estamos vivendo no país uma situação dessa, em que um marginal chama a atenção do país. É preciso que todas as forças civis, militares, eclesiásticas, seja lá o que for, que não tenha comprometimento com o crime e queira ver o bem desse país, pensando nos seus herdeiros, nos seus netos, bisnetos, que possam viver num país melhor do que nós estamos vivendo agora, fazer alguma coisa, reagir. Isso aqui
não é um convite a uma guerra, não é insuflar a uma guerra, mas é o chamamento a uma reação enérgica para ver se, não digo acabar com essa onda de crimes que nós temos aqui no nosso país, não apenas o do homicídio, mas os outros crimes, aqueles que afetam a população de um modo geral. É preciso que as pessoas de bem comecem a reagir, e reagir com vigor, sem medo. Pois bem, ontem, esse hacker lá, esse Walter Delgatti, deu show, respondeu a todas as perguntas dos aliados do presidente Lula e não respondeu às perguntas dos aliados do ex-presidente Bolsonaro. Esse problema dele. Aliás, ele estava lá com um habeas corpus. Aliás, ele estava lá com 2 habeas corpus. Um que ele devia responder só aquilo que não lhe incriminasse, e o outro que dava direito a ele silenciar, total ou parcial. E ele resolveu silenciar parcialmente, embora tenha dito tudo. Eu digo parcialmente porque ele não respondeu às indagações dos aliados do presidente Lula. Mas uma voz me chamou a atenção já no período da tarde da sessão de ontem da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Foi a voz da senadora Damares, que vamos ouvir agora. E eles vão pedir também não anistia para você. Você hoje está fazendo, mais uma vez, não sei se movido por raiva, porque foi deixado lá atrás pela esquerda, porque você fez um serviço para a esquerda no Vaza Jato, movido por sentimentos que estava sendo injustiçado por um sistema. Eu também sou o tempo todo injustiçada. Se tem uma pessoa nessa nação que é o tempo todo atacada, criticada, injustiçada, sou eu. E não saio por aí fazendo vingança. Você quis fazer uma justiça por meio de vingança e se prestou a serviço da esquerda quando procurou Manuela Dávila primeiro, quando tentou invadir o celular de Eduardo Bolsonaro, quando você prestou serviço e o seu serviço ruim acabou trazendo dúvidas num processo, olha só, Walter, num processo judicial, que bandidos voltaram para a rua, corruptos estão na rua. É isso que você precisa entender, que o que você quis fazer para a esquerda... Esse pronunciamento da senadora Damares me chamou a atenção porque ela chamou a atenção da juventude. A juventude brasileira precisa estar atenta, participar do movimento político para repudiar atos como esses que foram descritos ontem na CPMI. Nós havíamos chamado a atenção, já antes da instalação dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque iam ser instaladas outras comissões parlamentares de inquérito. E eu chamei a atenção para esta CPMI e para a CPI das invasões de terras, do MST. Esta aí, a política tomou conta e ela pode acabar parcialmente em pizza. Não conseguiu gerar os problemas que esperávamos que ela viesse a gerar, porque agora, na sua etapa final, o presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou em defesa do governo para poupar alguns ministros do governo do presidente Lula, andou fazendo alteração na composição da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, e ela vai ter um fim, eu não diria melancólico, mas o fim que não era esperado por nenhuma das partes interessadas no seu funcionamento. Ainda falando sobre a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nós podemos dizer
que não está descartada a convocação para depor do ex-presidente Jair Bolsonaro e de que ele será indiciado no relatório final da senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, porque ela própria disse isso ontem numa entrevista coletiva. Vamos ouvi-la. Eu diria que hoje os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos compatibilizar com as quebras que nós estamos defendendo que ocorra, dentre elas a quebra de sigilos, eu diria, de relatórios do COAF, que são os RIFs, e também essas quebras telemáticas. Esses dados que chegarão até nós, em sendo confirmadas as informações de hoje, não há dúvida nenhuma que partiremos aí para esses indiciamentos. Agora, nós precisamos aguardar esses dados que chegarão ainda à CPMI. Conversando com o presidente Maia, para que a gente possa ter na semana que vem, eu acredito que terça-feira é o dia mais adequado, uma sessão ordinária deliberativa para que nós possamos estar aprovando esses requerimentos. Seriam quebras telemáticas das pessoas envolvidas nessas reuniões, e a reunião do dia 9 e a reunião do dia 10, e também nessa ligação telefônica que ele foi conduzido a um local, passou por uma estrada e depois a um posto de gasolina, onde ele teria conversado por telefone. Então, todas essas pessoas citadas, nós deveremos estar pedindo as quebras dos sigilos telemáticos e também os RIFs, porque há uma inclusão financeira em tudo isso, né? Ele recebeu volumes financeiros para poder, possivelmente, agir da forma como foi apresentada e a proposta como foi apresentada. Então, todos esses requerimentos, inclusive de convocações, nós estaremos apresentando para terça-feira. Também até de acareações, porque as informações deles são pertinentes e já há, por exemplo, inquéritos que caminham aonde a gente poderá fazer a compatibilidade dele com outras pessoas citadas nesses inquéritos. Muito bem. A CPMI, na sessão de ontem, foi presidida parcialmente pelo senador cearense Cid Gomes. Isso porque o presidente, o deputado federal Arthur Maia, estava aniversariando e só presidiu os trabalhos na parte da manhã. Mas, na parte da tarde, com a presidência do senador Cid Gomes, nós tivemos alguns entreveros entre eles e integrantes da CPMI, como, por exemplo, com a deputada federal Júlia Zanata. Vamos ouvir um pouco disso. Que o Lula, que o senhor falou que vai fazer de tudo pelo Lula. E o senhor está aqui pelo Lula para limpar a cara dele e a cara do governo dele, que as omissões sobre o dia 8 de janeiro, que é o que essa CPMI aqui tem que tratar, está escancarado. Então eles foram resgatar o senhor para salvar a cara do seu companheiro Lula. Está muito claro a sua missão aqui, missão de companheiro para companheiro, de criminoso para criminoso, porque o senhor é um criminoso, um estelionatário e vem aqui se sentir livre para chamar um senador da República. Olha o que nós estamos vivendo. O senhor não corte meu microfone. O senhor não cobre meu microfone. Eu peço à deputada que, por favor, respeite, trate com respeito a testemunha. Por favor. Ele não respeitou um senador da República, o senhor deveria estar preocupado com isso. Entendeu? E não interrompa o meu raciocínio, por favor, presidente. Por Interromperei tantas vezes a senhora não tratar com respeito à testemunha. Eu não vou aceitar passar com retroescavadeira por cima de mim. Bom, eu quero... Retroescavadeira, a deputada está lembrando o episódio do senador com militares, com integrantes da Polícia Militar cearense, quando o senador, em cima de uma retroescavadeira, quis entrar lá na delegacia de Sobral, inclusive chegou a ser baleado. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva. Até a próxima segunda-feira, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.